There's not much to do when all... O médico falou assim, 1.800. Foi aquela facada assim. Falei, meu Deus. A gente ficou sem chão. A gente ficou assim, sem saber o que fazer. Porque os nossos cartões estavam cheios. A gente tinha acabado de fazer compras. Tinha acabado de comprar a máquina de lavar. E então, assim, tava bem apertado, aquela questão de mudança. Então, assim, os 2 cartões estavam estourados, digamos assim. Acho que meu marido também tinha acabado de mexer no carro também. Acho que foi mesmo, tinha acabado de mexer no carro. Então, assim, dinheiro, a gente não tinha essa quantia. Não tinha nada, na verdade. Então, a gente foi pega, assim, de surpresa. Acho que ele viu a nossa situação, viu na cara da gente que a gente não tinha condições e se sentiu na obrigação de ajudar o Duque pelo jeito que o Duque tava. Ou às vezes é como sempre, pode ser porque a gente sempre levou o Duque lá nessa veterinária daqui de Sabará. Às vezes ele tem uma parceria e às vezes também pode ter conversado, né? Não sei explicar. Eu sei que foi Deus. Deus colocou na cabeça dele que ele pegou e falou assim, olha, ele nem falou nada que teria que ser cartão ou dinheiro. Ele virou pra nós e aí nós falou assim, como é que é o pagamento? Aí ele falou, olha, tem a opção de cartão, mas esse valor... É porque esse valor nem todos os cartões tem pra fora, né, gente? O meu mesmo, na época, eu tinha acabado de fazer, então não tinha esse limite pra fora. Aí ele foi e simplesmente virou pra gente e falou assim, ó, vai ser um combinado, vocês vão dividir o tanto que vocês quiserem, tantas as vezes que vocês quiserem, e todos os meses vocês vão ter a responsabilidade de depositar na minha conta. Aí ele passou a conta lá, né, da clínica veterinária, e assim foi feito, foi Deus. Ai, foi Deus. Graças a Deus, a gente, mesmo passando um pouquinho de aperto, todo mês a gente tinha dinheiro pra depositar. Porque além de ter que depositar, tinha os outros remédios do Duque, vitamina, essas coisas assim pós-cirúrgica que gasta muito remédio. Aí foi uma fase assim bem difícil, gente. A fase com o Duque foi bem difícil porque é um pós-cirúrgico, né? Então assim, ele teve que dormir dentro de casa. Tivemos que pegar um colchão de solteiro que era de visita, que é esse colchonete, e colocar como caminha dele para ele dormir confortável dentro de casa. Aí ele dormia comigo, do meu lado, assim, no chão, né? E eu acordava a noite inteirinha, gente. Eu não conseguia dormir, porque, tipo assim, eu preocupava com ele. Porque qualquer coisinha pode estourar os pontos. Ele usava aquele capacete, né? Mas assim, como ele andava muito, acho que de madrugada, não sei se era dor, porque o sangue esfriava, ele andava muito pela casa fora. Então, assim, enquanto ele não deitava, se acalmava, eu não conseguia dormir. Toda hora ele meio que murrinhava de dor, eu tinha que acordar, ver se ele tava com febre. Aonde foi feita a cirurgia, a gente machucou muito, pra rapar, né, machucou muito. Não sei se ele tava acordado, não sei, eu sei que machucou muito. Então acho que aquilo ali também doía muito, ardia muito. Eu sei que o Duque ficou assim, nas primeiras semanas foi bem difícil pra ele e pra mim. Ver ele sentindo dor, ele tomava os remédios e tudo, as horas certinhas, mas eu acho que mesmo assim dá uma dor, né? Aí, tinha vez que de madrugada a gente tinha que sair pra fora pra levar ele pra fazer xixi e cocô. Ele não cagava dentro de casa, gente. Uma gracinha mesmo, ele não cagava dentro de casa por nada. Aí o que ele fazia? Desde pequenininho ele tem essa mania. Quando ele tá com vontade de fazer xixi, cocô, aí ele chorava, murrinhava, né? Igual os cachorrinhos fazem. Aí a gente perguntava, você quer fazer xixi? Você quer fazer cocô? Aí ele vinha pra porta, no dizer dele, sim. Então sempre foi assim, ele sempre foi educado. Aí, foi essa luta. Aí o médico veterinário falou assim que o Duque podia colocar a patinha no chão só depois de 15 dias. O Duque, com uma semana, a gente já tava forçando e eu morrendo de medo. E eu conversava com ele, Duque, você não pode forçar a pata, Duque, não pode pôr no chão. Aí ele olhava pra mim assim, com a cara no dizer dele, a pata é minha, eu faço o que eu quiser. Aí pesquisei, colocava ela de novo, aí ele caminhava um pouquinho, aí doía e parava e morrinhava. E pendurava a pata. Aí depois ele, como se ele mesmo fizesse a terapia dele, sabe? Aí foi essa luta. Depois das 2 semanas ele ficou assim mais tranquilo, porque foi desinchando, né? A patinha dele, porque eu sempre tive que colocar gelo, fazer massagem pra fazer a circulação, né? Ajudar a circulação. E Deus abençoou que deu tudo certo.
Porque o pós-cirúrgico é aquele medo da placa soltar, do corpo rejeitar, tem vários assim medos, né? Dos pontos arrebentar ou inflamar. E Deus foi tão bom e generoso com nós que não aconteceu nada disso. O Duque com 2 semanas, eu sei que antes dos 15 dias o Duque já tava andando normal, mesmo com a patinha assim, sabe? A gente não deixava ele forçar muito por causa dos pontos. Depois que tirou os pontos, então é que ele se sentiu mesmo, né? Se achou. Aí, a recuperação dele foi tudo ok. Tanto é que depois que deu, acho que foi um mês, tinha que ficar um mês o pós-cirúrgico dele. Depois desse um mês, era necessário fazer o raio-x pra ver como que tava, se o cachorro tava mancando, e pra ver a placa lá e tudo direitinho. O Dudu que nem precisou, né? Ele chegou na clínica simplesmente andando. Graças a Deus, Deus é tão bom. E ele foi assim, sempre foi assim forte, sempre lutou pra ficar bem. Sabe, apesar de tudo que ele já passou, ele sempre lutou pra ficar bem, gente. O que me dava tanto orgulho dele era isso. Ele sempre lutou, né? Igual uma cirurgia, que é uma coisa que dói muito. A pata dele é dessa finurinha, a pata dele ficou desse tamanho, mas mesmo assim ele forçava, ele andava. Ele chorava de dor, né? Ele andava um pouquinho, aí chorava, depois andava mais e chorava. Ele sempre lutou. Sempre lutou até ser pego por uma doença que não tinha como, né? Passou, né? Esse pós-cirúrgico, esse medo, que a gente achava que era a pior fase que o Duque tinha passado, que era a nossa pior fase com ele, nosso pior medo. Nessa época eu aprendi a amar mais o Duque, aprendi a ter mais medo de perder ele do que eu já tive. Nessa época, gente, eu me apeguei mais ainda. Eu já era apegada no Duque, mas eu me apeguei de um jeito nele que eu não sei nem explicar. Aí, depois passou isso. Aí, graças a Deus passou essa fase e Deus nos abençoou, né? Deus deu muita força a gente. Eu tinha dia, gente, que eu não aguentava de dor no corpo, sabe? Sono, não sei, era tanto cansaço, né? Porque eu quase não dormia, mas Deus me manteve forte. Tinha dia que eu até chorava de tão cansada que eu tava, porque era a noite inteira por conta dele, de madrugada, e de dia por conta da casa. E de dia, graças a Deus, ele ficava tranquilo. Mesmo eu cansada, eu ficava assim, sossegada em ver ele bem, né? Por um lado. Aí, depois de um tempo, depois de uns 2, 3 meses da cirurgia dele ou mais, o Duque me deu a orelha dele por dentro começou a ficar vermelha, inchada, e ele coçava muito. Aí, tipo assim, a gente não viu que não tava normal a orelha dele. Alguma coisa tinha, porque as orelhinhas dele, ó, acho que na foto dá pra ver, aqui, ó. Acho que dá pra ver. A orelhinha dele é caidinha, né? E a gente não sabia nada disso, gente. O Duque foi um aprendizado na vida da gente. A gente não sabia de nada. Aí fomos no veterinário, o veterinário foi e explicou que o Duque deu tipo um fungo, né? Porque quando ele tomava banho, às vezes pode ter molhado e a gente não secou a orelhinha dele, né? Porque realmente a gente só preocupava em secar por cima, que a gente não tinha assim na experiência. E indicou a gente um produtinho para limpar a orelha dele no pós-banho e depois aplicar umas 2 gotinhas de um outro remedinho por dentro. Aí a gente fez isso aí e sarou. Mas custou sarar, gente. Custou, mas custou mesmo. Acho que depois teve um tempo que até piorou, mas aí depois, graças a Deus, voltou ao normal. Aí a gente sempre teve cuidado igual o veterinário ensinou. E foi assim, né, até agora, tanto é que ele não deu mais nada disso, de fungos, né, que era tipo um fungo. Passada essa fase de novo, ô gente, porque tipo assim, o Duque, igual eu disse pra vocês, ele ia fazer 2 anos. Nesse 1 ano do Duque, era uma coisa atrás da outra. O Duque, se ele tinha sossego, 3 meses era muito. Depois disso, já vinha uma coisa atrás da outra. O meu bichinho, gente, não teve sossego. Não teve, Deus foi muito bom. Foi a época que a gente tava apertado, mas Deus sempre ajudava a gente, que a gente conseguia, né? Que a gente nunca ia deixar ver ele sofrendo e não ajudar, né? Aí, depois disso, da orelha dele, acho que o Duque emagreceu de novo.
Aí chegou uma fase que ele não queria comer de novo, nem comida ele queria comer mais. Aí lá vai a gente ficar perdido de novo, com medo de novo. Aí achando que podia ser a cirurgia, né? Que tem gente que fala que o cachorro fica meio depressivo quando faz cirurgias, né? Aí com isso a gente teve muita paciência com ele, a gente brincou muito com ele, deu muita atenção a ele. E fomos inovando, comprando de novo aquele sachê pra ir misturando. E graças a Deus, depois de um tempo também ele voltou a comer normal. Aí, beleza, passou isso. Depois disso, veio a patinha dele por baixo. Como ele desde bebezinho, né, foi acostumado lá em casa só cerâmica, aqui é terreiro, né, de terra. Então, assim, acho que a poeira ressecou muito a patinha dele por baixo. Aí, com isso, a patinha dele ressecou muito. Aí, começou a abrir feridas, cortar, sabe? Aí, fomos conversando e tudo, passaram a pomadinha. Demorou. Acho que a pomada ardia na hora que passava. Era uma luta pra passar na patinha dele. Mas aí foi e tratou. Depois, aí veio a época que a gente achou que o Duque tava com sarna. Deixa eu ver. Acho que teve uma época que o Duque tava... Acho que teve uma época, gente, até na outra casa, que o Duque passou também uma fase que o Duque não tava... O Duque tava muito moado e dando febre o dia inteirinho, dando febre. E a gente deu remédio de verme e tudo. Fizemos exame, deu tudo ok também. Do nada, tava dando febre. Aí disseram que podia ser virose, que cachorro também tem virose. Coisa que eu nunca imaginei na minha vida, né? Aí parou também, graças a Deus. É tanta coisa que eu nem lembro. Aí eu vou lembrando e vou falando pra vocês. Aí depois, né, da patinha dele, da feridinha, né? Ele deu um problema de pele. Que até então, pra gente, pro veterinário, tudo era seborreia. Aí lá vamos nós, tratar a seborreia. O shampoo custa 30 reais. Tanto é que sobrou muito, né, depois que ele foi embora, que ele foi, né, descansou. A gente até doou pra minha vizinha, que cuidava dele quando a gente tinha que sair. Graças a Deus a gente mudou pra um lugar que tem pessoas de muito bom coração. E eles cuidavam do Dudu como se fosse deles. Aí, tratamos como seborreia. Na verdade, já tava começando, né, a tal, gente. Eu já vou falar logo do que o Duque morreu, o que o Duque tinha. A leishmaniose. A leishmaniose atacou como seborreia primeiro. Aí tratamos como seborreia e nada adiantava, nada. Depois disso ele começou a cair o pelo, começou a emagrecer, deu feridinhas de tanto coçar, né? Aí lá vai nós tratar como sarna. Tudo apresentava que era sarna. Aí nós viajou, foi a época que nós viajou, né, em janeiro. E ele foi com nós, foi uma alegria, gente. Ele foi todo felizinho. Não queria nem deitar no carro, só queria ficar vendo, né, o pai dele dirigindo a estrada. Graças a Deus a gente pôde proporcionar isso pra ele. Viajou, foi a maior alegria dele, que toda hora ele tava na rua, né, que lá tinha terreiro, gente. Mesmo assim, ele não queria cagar e nem mijar no terreiro. Pra ele fazer as necessidades, tinha que levar ele na rua. Ele não fazia no terreiro da minha sogra. Todo educado ele. Aí, o amigo do meu marido, né, eu contei isso tudo lá no Instagram, gente. O pessoal lá já tá sabendo disso desde quando tava acontecendo, desde o início. Aí o colega dele foi e aplicou uns remédios nele, né? Tudo aplicado na pele. Como sarna. Gente, depois disso, o Duque melhorou. A seborreia dele continuou, mas bem pouca. Aí o Duque engordou de novo, engordou bastante, né? Porque roça, né? Tava comendo bastante. Tava fazendo a festa. E melhorou. Até então, pra gente tinha melhorado. Viemos embora. O Duque até chorou pra vir embora. Ele acho que ele não queria vir embora. Ele gostou tanto de lá. Aí viemos embora. Quando chegou aqui, com 2 dias depois, o Duque já não tava bem, sabe? Ele tava muito esquisito. Eu achei até que ele tinha sentido de vir embora. Falei assim, o Duque sentiu. Ele não queria ter vindo embora, ele gostou de lá. E fiquei até com aquele trem. Falei assim, não é possível que eu vou ter que desfazer de um, né? De novo, pelo bem dele. Aí,
o Duque, assim, ele ficava moado no canto. Ele não queria brincar. Só escondia debaixo da cama. Aí eu fui pesquisar na internet. Aí como ele caiu muito pelinho, né? Ficou assim, quase sem pelo. Não que ele tava pelado, né? Mas o pelo dele tava bem ralinho. E tinha algumas falhas. Aí eu pesquisei que o cachorro tem baixa autoestima. Se sente feio. E pode dar, tipo, depressão. Depois vocês pesquisem pra vocês verem. Aí eu achei que o Duque tava com isso. Ai, gente, achei, né? Aí eu respeitei o momento dele, mas sempre estava perto dele, sempre elogiava ele, falava que ele tava lindo. Sempre elogiei ele como sempre, sabe? Eu tinha mania de beijar a cabecinha dele, a testinha dele, se eu pegava ele assim, apertava, ele beijava, fazia carinho assim, ó. Tanto é que ele é até marcado aqui, ó. Ó. Aqui assim, ó, no meiozinho assim, ó. Porque desde pequenininho eu faço esse carinho assim nele assim, então marcou. Eu sempre continuei tratando ele bem pra ele se sentir bem. Aí com o tempo ele começou até a se soltar, mas não era aquela coisa. O Duque tava muito diferente. Ele tinha uns brinquedinhos dele, ele não deu ideia pros brinquedinhos dele mais. Não ficava no terreiro. Só que, tipo assim, minha mãe tem uma cachorrinha fêmea, que a cachorrinha dela era desse jeito. Quando ela era mais nova, ela gostava de brincar, gostava de carinho. Depois que hoje em dia que ela ficou velha, ela nem dá nem aí pra gente, dá nem ideia. Ela gosta só de um carinhozinho mesmo, sem nhenhenhen e pronto. Então, pra mim, o Duque tava, como ele já tava ficando velho, né, e tal, podia ser por isso. Então, assim, respeitei. Tanto é que os brinquedinhos até doei pro cachorrinho ali, da minha vizinha, que olhava ele, né. Aí, o Duque, sei lá, ele mudou muito mesmo. E eu sofria, gente, sofria, eu chorava com meu marido, falava, não tá acontecendo alguma coisa com o Duque não tá bem. Mas como as pessoas me falavam, né, meu marido também achava que era isso, que podia ser porque tava ficando velho, que era normal, então eu deixava. Aí, como ele tava comendo normal, andando normal, tudo normal, não desconfiei de nada. Depois de um tempo, o Duque começou a aparecer umas crostas pretas debaixo do sovaquinho dele, na barriguinha. Só que pra mim era normal, que a fêmea da minha mãe também tem isso. Então, assim, gente, essa leishmaniose veio bem silenciosa. Ela não atacou de uma vez. Ela, tipo assim, ela veio atacando por umas coisas assim que não indicava ser leishmaniose. Ela é bem silenciosa, bem traiçoeira mesmo. Porque se a gente tivesse descobrido no início, a gente tinha tratado. Mas não, ela veio silenciosa, quando a gente descobriu já era tarde. Aí, tipo assim, aí começou a aparecer essas crostras, e não saía essas crostas de jeito nenhum. E a seborreia dele piorou literalmente. Depois disso, a gente continuou tratando com shampoo, e eu falei pro meu marido, se o shampoo não adiantar, a gente vai no veterinário, que a seborreia do Duque não tá parando e tá dando essas crostas escuras nele. Aí depois disso, foi o pelinho da orelha dele caiu muito mesmo, ficou bem ralinho. E aí eu falei assim, não, como a gente tratou a sarna só no corpo, a sarna continuou na orelha. Aí a pontinha da orelha dele começou a dar essa crosta preta, só que deu tipo uma casca, sei lá, um trem esquisito, como se fosse a pata embaixo dele bem grossa. Aí a gente pegou e falou assim, não, a gente vai levar ele no veterinário. Aí, acho que no outro dia que a gente ia levar ele no veterinário, aí eu fui pesquisar, não, minto, uns 2 dias antes. Aí no outro dia eu fui pesquisei, comecei a pesquisar o que podia ser isso na orelha dele e tal, essa crosta, né, essa casquinha que deu na ponta da orelha dele, e me veio a leishmaniose. Só que leishmaniose indicava totalmente diferente, é o focinho sangrando, os olhos lacrimejando, a orelha com sangue, né, a carne viva na orelha, e o Duque não tava assim. Mesmo assim, a gente quis levar ele no veterinário para tirar aquele medo, a incerteza, a dúvida. Aí a gente falou assim, não, amanhã a gente vai levar. Isso uns 2 dias antes que a gente viu essa crostrinha na orelha dele. Aí no dia da gente levar ele no veterinário, ele foi e fez uma ferida na orelha. Pro lado de dentro, assim, na pelinha dele, né? E aí a gente desconfiou.
Aí a gente achou que é porque ele ter coçado, né, deu essa feridinha. Aí fomos no veterinário, com o coração na mão, mas no fundo eu senti que não era. Eu cheguei até a falar no meu Instagram que não, o Duque não tava com isso, que não sei o quê. Aí fomos, né? Aí chegou lá, eu lembro que nesse dia eu dormi chorando, com medo. Pedindo a Deus pra não ser, porque leishmaniose não tem cura. Eu pesquisei tudo, eu conversei com a minha mãe. Minha mãe ficou super assustada, porque passa pra gente e tal. E fui pedindo a Deus pra não ser isso, pra gente não ter que tomar decisão nenhuma. Gente, foi a pior coisa assim da minha vida. Aí fomos. Chegou lá, eu esperei outra resposta da veterinária. Esperei ela falar que não é leishmaniose, não, que eu podia ficar tranquila. Que é sarna, que ele só feriu de tanto coçar, sabe? Mas infelizmente ela virou pra gente e falou assim, olha, pelos sintomas do Duque, que começou com a seborreia, né, emagrecimento, agora a orelha dele, ele tá com sintoma de leishmaniose. Ele tava até gordo, gente, tava com 12 quilos. Aí ela falou assim, olha, a gente faz o exame, que eu falei que eu queria fazer o exame, né, pra me ter certeza. A gente pode fazer o exame, só que o exame vai ser para dar certeza mesmo, porque 99% de chance, eu já tratei leishmaniose, né, já tive aqui paciente com leishmaniose e o Duque tá com leishmaniose. Na hora que ela falou isso, eu já engoli seco, já não... Já tava falando assim, sabe, gaguejando com ela. Aí foi, tirou o sangue dele, né, pra fazer o exame. O Duque todo apavorado, que não gosta de agulha, querendo descer, querendo vir embora. Aí viemos, pagamos o exame, mais uma vez sem poder, né, mas pagamos o exame e viemos embora. E eu com aquele medo, aí foi uma semana pra sair o resultado, a gente fez numa segunda-feira, o resultado só saiu no dia 8 de março, que foi o Dia das Mulheres, né? Uma semana, foi uma semana assim mais demorada da minha vida. Eu chorava todo dia, eu tinha medo. Ela pediu pra gente deixar o Duque lá fora, né? Não ficar próximo da gente, pra gente usar repelente, se puder usar nele também. Passou a prata. Prata não, né? Não é prata de moeda, não. É um spray pra passar na orelha dele. Aí, fizemos tudo bonitinho, sempre higienizando o local onde ele dorme, sempre trocando água, né? Tudo bonitinho. Ó, gente, de segunda-feira pra até dia 8 de março, o Duque virou outro cachorro. Eu não sei se é porque ele escutou e ele já sentiu que ele tava. Não sei. Não sei. Foi assim uma coisa assim. Muito esquisita mesmo. Eu sei que o Duque piorou. Piorou. Se ele tava assim mal, ele ficou 3 vezes pior. O Duque já não queria sair da casinha dele mais. Era uma luta pra ele sair pra comer, pra ele sair pra beber água. Água até que não, que ele começou a beber bastante água. E realmente, diz que a leishmaniose dá sede. A gente quase não viu o Duque fazendo xixi nem cocô. E eu comecei a achar estranho. Então, assim, foi aí que começou a dar os sinais de ser leishmaniose. A orelha dele, a casquinha que tinha preta, já não era casquinha mais, já era carne viva. E mesmo passando a prata, não adiantava. A minha lavanderia, onde que ele ficava na casinha, encheu de sangue, porque ele sacudia a orelha e pulava sangue, sabe? Então, assim, ele chorava de dor, ele não queria gracinha, a gente chegava pra conversar com ele, ele virava de costa. Ele não tava bem, ele não tava mesmo. Pra ele comer, que era a coisa que ele mais gostava, eu tinha que conversar com ele, mostrar ele a comida, chegar a comida perto dele pra ele sentir o cheiro, pra ele ter vontade de se esforçar pra comer. Aí a gente notou que ele tava emagrecendo demais. Em uma semana ele emagreceu muito. Tava dando pra ver os ossinhos dele, a costelinha dele. Aí já começou a atacar, gente, os ossos dele, né? Pra ele levantar, ele levantava tremendo. E ele andava mancando demais as duas patinhas traseiras. Então, assim, já tava atacando, acho que é visceral que fala dele, né? Já passou pros ossos. Aí,
Beleza, a gente viu que o Duque não tava bem, viu que o Duque deu sintoma tudo. Já tava com aquele medo, aquela angústia, porque a gente sabia, né, o que ia acontecer. A gente pesquisou sobre tudo, igual vieram muitas pessoas que falaram comigo assim, tem um tratamento, não tem cura, mas tem um tratamento que faz com que o Duque não passe pra gente. Realmente tem um tratamento, mas o tratamento tem sucesso quando é descoberto no início, que não tá em estágio tão avançado, que o cachorro não tá sofrendo, sabe? Porque é uma doença, gente, que não tem cura. Igual a gente ia aplicar os remédios, se descobrisse no início, mas assim, o sofrimento que o Duque tava, como já tava na avançada, não ia ter diferença, não ia reduzir. Se tivesse descobrido no início, vamos supor, só com a seborréia, tivesse feito o exame nele, da seborréia, do sintoma de sarna, e tivesse constatado positivo, aí o tratamento ia ter sucesso, que aí os pelos dele ia nascer de novo, não ia ter ferida nem nada. Mas, como atacou os ossos dele, ele ficou sem paladar, essas coisas assim, e a ferida na orelha, né? Então, assim, ia ser anos e anos pra voltar. Aí eu liguei lá na segunda-feira com aquele medo, mas um medo. Eu sei que domingo eu aproveitei o Duque tanto que eu podia. O Duque amava torta, gente, de frango. Não podia ficar dando essas coisas, mas sempre quando eu fazia, eu jogava uma pra ele. Aí era uma coisa que ele era apaixonado. Aí domingo eu fiz essa torta pra ele. Parece que eu já tava assim, no fundo, gente, eu sentia. Uma semana antes dele fazer o exame, pra mim, ele não tava. Não tava, não apresentava sintomas. Mas depois de uma semana ele piorou, então assim, eu já sabia. Tinha aquela fé ainda de que ia dar pra fazer o tratamento, mas com medo. Medo porque eu tenho imunidade baixa, então eu sou facinha de pegar as coisas. Medo porque aqui tem crianças, medo porque aqui tem muitos cachorros, medo porque aqui tem idoso, tem criança especial. E eu sei que não é o Duque que transfere, é o mosquito, né? Mas, e medo também, né, de judiarem dele, quando a gente não estivesse perto, né? Jogar veneno pra ele, essas coisas assim. Então, foi muitas coisas que passou na minha cabeça e também por eu ver a situação que ele tava. Aí eu fui e conversei, né? Aí liguei lá na veterinária pra saber o resultado do exame, se já tinha saído. Ela falou que saiu. E ela nem esperou chegar na clínica e já me falou que... E por incrível que pareça, quem atendeu foi a doutora mesmo. Aí ela foi e falou que deu positivo o exame dele. Aí o chão meu e do meu marido caiu, gente, caiu. Porque a gente ficou a semana toda se preparando, tentando ser forte, né? Sempre chorava, eu mesmo sou muito fraca com isso, tanto é que no Instagram mesmo eu desabafei muito. Mas a gente via se preparando, a gente achou que tava meio que preparado, né? Mas na hora que a gente recebeu a notícia, nossa senhora, a gente chorou demais. E oh, gente, o vídeo tá ficando grande, se ficar muito grande eu vou partir em duas partes, tá? Parte 1 e parte 2. E o Duque, tipo assim, quando o Duque me via chorando, ele chorava. Ele chorava, me mordia, me lambia pra mim parar de chorar. E ele nunca viu meu marido chorando. Então, assim, nesse dia eu e meu marido chorou muito. A gente abraçou ele, apertou ele. Eu apertei ele tanto, eu abracei ele tanto. Eu beijei a cabecinha dele, senti o cheirinho dele.